Estamos de volta com o Clube do Filme, seu programa de cinema de todo sábado à tarde, aqui, 1h da tarde, aqui pela Rádio Cultura. Lembrando, para você que está curtindo essa programação, o nosso programa é um oferecimento da cultura inglesa, inglês para todos os perfis, matrículas, agora se liga 3721-4749, Centerplex Cinema, cinema além da tela, no Caruaru Shopping. Acertei agora, Felipe? Agora acertei. E também da Livraria Nobel, a maior rede de livrarias do Brasil. Livraria Nobel, também no shopping, no Caruaru Shopping. Aí é errado, agora aí é errado. Caruaru Shopping, telefone 3725-4808. Mas vamos lá. Agora sim, entrando na parte da filmografia do universo Tolkien, né? Na realidade, essa parte gostosa também, né, para quem não acompanha a literatura, porque os livros o curioso é que os livros do Tolkien são fininhos, né? São fininhos, mas enfim. E aí foi feita a adaptação, o Peter Jackson abraçou essa causa aí. Como é que foi então essa adaptação da literatura Tolkien para o universo do cinema? Quando foi lançado o Hobbit, foi um sucesso, certo? Mas quando foi lançado O Senhor dos Anéis, bombou. Até os anos 90 foi vendido mais de 50 milhões de cópias do livro O Hobbit. Foi o segundo livro mais lido do século XX, depois da O Bíblia. Senhor dos Anéis é mais de 100 milhões. Quando terminou a gravação do Senhor dos Anéis, a produção do Senhor dos Anéis, o filho de Tolkien, Christopher, entrou com ação para processar a New Line. Porque a Tolkien State tinha direito a 7%. Que não foi repassado por eles, né? Não foi repassado 7% dos ganhos dos lucros. E Peter Jackson também levou um certo fundo também, aí processou também. Uhum. Isso aí emperrou um pouquinho pra filmar o Hobbit, porque ele queria filmar o Hobbit em 2005. Mas só conseguiu começar a filmar em 2009, 2010, né? Agora que ele passou um perrengue também, Peter Jackson, né? Pra conseguir filmar o Senhor dos Anéis. Ele primeiro que ele é considerado, assim, por muitos um infilmável. Filme... Não tem como ser feito, né? O Senhor dos Anéis. Aí ele foi de estúdio em estúdio, a Miramax, né? Comprou a ideia, só que um filme só, pô, três livros desse pra filme só. Não, eram 2 filmes, eu acho. Aí criou 2 filmes. Dois livros. Só que a Miramax não queria bancar sozinha. Você arruma outro estúdio pra bancar os 2 filmes. Aí saiu, bate de porta em porta em Hollywood, e porque estúdio de Hollywood ninguém aceita. O diretor do Hobbit ia ser Guilherme Del Toro. Mas aí, devido a essa demora, ele disse, dá pra mim não. Quando aí a New Line ficou de mãos atadas, Peter Jackson é o jeito. Aí na New Line, quando ele chega na New Line, os caras aceitam, só que o próprio diretor da New Line diz, não, 2 filmes não, vamos fazer 3 filmes. Aí entrou a Warner também no meio. Vamos ganhar. A trilogia saiu. Isso é a trilogia como a gente conhece, né? Muita gente fala de um personagem que tem no primeiro, que é o Tom Bombadil, todo mundo fala, eu não vejo relevância. Eu particularmente... É porque depois você se acostuma com os filmes, né? Você não vejo relevância em ter... Sempre que eu assinei, faltou aquela cena, faltou Ele é só uma passagem, né? Assim, ele... Eu só li o Senhor dos Anéis uma vez, eu realmente não lembro muito da passagem dele, até porque eu vou rever. É um pouco longa, assim, a parte dele, ele ajuda. Assim, ele ajuda, mas não tem uma contribuição, vamos dizer assim, pra história, digamos assim, né? Ele é meio como... Ele tá no meio do caminho ali. Eles estão fugindo do canto, tem que passar pela floresta e ele meio que... Aí tem uma guia, né? Frisa mais... E entre os sons de Tolkien tem sempre uma polêmica. Quem é Tom Bombadil? O que é Tom Bombadil? Ele é um hobbit, ele é um homem, ele é um vala, ele é um Ainho, ele é o próprio Ero ali. Você lê o livro e mesmo assim... que no livro mesmo não tem uma especificação. Tem o livro, as aventuras de Tom Bombadil, né? Tem saber mais sobre o personagem. Uma coisa interessante é que Tolkien não queria que as obras dele virassem filme. Não queria. Ele sempre deixou isso muito claro. Mas como houve a questão de venda de direitos, tudo assim, e muita gente queria filmar O Senhor dos Anéis, mas ele... Por ele não queria. Inclusive os Beatles queriam fazer O Senhor dos Anéis. Eu ia chegar nisso aí. Eu vou chegar lá. John Lennon ia ser o Gollum, Paul McCartney era Frodo, Ringo Starr era Sam e George Harrison era Gandalf. Então, seria uma distorção muito maior pela visão dos Beatles, né, do que Stanley Kubrick. Ele talvez como diretor, se pegasse uma história normal, talvez o Hobbit saísse até o Senhor dos Anéis saísse até um grande filme para aquela época. Ainda bem que esperaram, né? Sim, o Senhor dos Anéis em relação ao Hobbit ele é mais orgânico. Ele teve muito mais externos do que eu vou falar da questão da tecnologia. Teve muito mais externa do que estúdio. E o Hobbit é o contrário, né? Eles fizeram poucas externas. Por isso que não deu certo. Eu acho que muita coisa que não ajudou na questão do Hobbit
foi o fator dele não ter dado essa pegada mais externa. Eu acho que isso prejudicou muito a questão Tem uma, do retorno por parte dos próprios fãs. lenda de bastidores, né, no caso do Hobbit, uma cena que Gandalf filmando com os anões, eram os bonecos. Diz que ele chorou, o ator Ian McKellen, que fica os bonecos, cada um com uma luzinha. A luzinha acende, Ele tem que... aí ele pra saber que naquela hora aquele boneco, aquele anão tá falando. Aí ele fez os seus anéis. É todos com personagens mesmo. Muita cena externa. Claro que teve efeito especial, né? Mas muita cena externa. Então você tá filmando dentro de uma sala com 11 bonecos, 10 bonecos do seu lado, cada um com a luzinha acendendo. Que era a fala, né? E ele, A partir da maneira como foi produzir esses filmes que foram lançados, e aí a conquista do público, não somente o público adulto, como também o público infantil, que ficou impressionado com aquele mundo que estava visual, coisa que até, mesmo sendo uma obra literária de extenso volume e tal, mas que o Tolkien também desenhou, rabiscou o mapa, fez o mapa da Terra-média, e isso você vê, pelo menos do ponto de vista cinematográfico, você vê isso perfeitamente representado nas telonas, né? Isso é um fator primordial para que você se admire com a beleza da obra por si só. E uma coisa interessante é que assim, o ouvinte está nos ouvindo, mas infelizmente não pode ver. Mas foi uma coisa tão bem sacada, não só o visual, como também a trilha sonora, que toda vez que vocês escutam aqui a musiquinha, o ar de êxtase aqui de quem está no estúdio, ouvindo a musiquinha, é impressionante. Ou seja, marcou de tal forma que não é apenas o visual, mas o sonoro também é algo que impacta na gente. Coisa interessante que quando foi lançado, quando saiu a ideia do Homem de Aço, esse é o último agora, o primeiro trailer feito por fãs foi feito com uma música do Senhor dos Anéis, que era a passagem das pontes de Khazad-dûm. Quando Gandalf cai, Eu sei. aí começa a cantar aquela música que aquela cantora de ópera canta. O primeiro trailer feito pelos fãs foi feito com essa música de fundo. Assim, a questão o complemento, assim, a obra como ela completa, até a trilha sonora, que infelizmente o Hobbit não teve. O Hobbit não teve uma coisa tão marcante assim, você não lembra a música. É verdade, é verdade. A única música que eu lembro é a instrumental. Pronto, só isso que eu lembro. Mas o Hobbit, o Senhor dos Anéis, tem vários momentos que tem aquelas músicas marcantes que você lembra. É porque no caso, eu acho que no caso do Hobbit para o Senhor dos Anéis, claro, todo filme é feito, o Justo faz com o intuito de lucrar. Mas eu acho o Hobbit muito caça-níquel. Mas inclusive para falar da música, vem aí a minha pergunta depois, esse caça-níquel, mas pode não, só para falar da música, concluindo que a gente está falando, eu duvido existir alguma pessoa que escute a música e não tenha vontade de rever o filme. Eu sou forçado a concordar com você. Eu sou forçado, diante dessa sua apoteótica narrativa neolítica paleontológica, eu concordo com você. Eu queria até falar, cara. Eu tô triste aqui porque eu tô... Me dê aqui a câmera pra você. Eu vou segurar a câmera pra você agora. Eu vou tentar. Não se assustem, o Edson está tentando mudar aqui a câmera. Um giro 360 graus. E agora o Lúcio Luiz vai entrar. Isso. Giro de Essa parte da 180. música A gente vai sempre sair pra você e voltar pra é você. verdade. 180 graus. É realmente Diga, uma Lúcio. coisa muito nostálgica, porque eu comecei a assistir o Hobbit, eu tava assistindo todos os filmes de novo, né? Pra vir pro programa já, depois de assistir de novo. Eu não canso de Você assistir. não dormiu então, né? Foi não dormiu. 2 semanas assistindo os filmes. Eu consegui assistir 2 filmes em um dia, mas aí não consegui continuar porque tinha muita coisa pra fazer. Mas quando começa a tocar a música, cara, não arrepia, tem porque como. vem aquela nostalgia, aquela coisa. E é uma trilha tão bem feita, que realmente no Hobbit eu só lembro o que o Jarbas falou, que é aquela musiquinha instrumental do começo, do condado e tal, aquela coisa.
Mas eu acho que é um dos pontos fortes do filme é ele pegar pela nostalgia. Quando você começa a ouvir essa musiquinha, dá vontade de você ver de novo e rever e rever. Vocês sabem quem foi a primeira pessoa pensada para fazer Aragorn? Me convidaram, mas eu preferi não fazer. Leonardo DiCaprio. Eu recebi o convite, eu recebi o convite. Eu não queria falar não, mas fui eu. Muito obrigado. Nicolas Cage foi o cara... Ainda bem que não aceitou. Todo mundo diz isso. Ele alegou que para passar 6 meses na Nova Zelândia, para um ano. Aí... Mas não é a questão dos 6 meses na Nova Zelândia, é que ele quer fazer 30 filmes no ano. numa semana. Então Tá devendo realmente muito, não daria, tá ele devendo daria muito. pra levar e os outros projetos. Até o Superman ele ia fazer também, ou seja, ele quer estar em todas, né? Superman Tim Burton, né? Aí chamaram um cara chamado Stuart Townsend. Ele chegou, começou a gravar, mas aí Peter Jackson olhou pra ele e fez, Isto é ruim, isso. tu é ruim. E venhamos e convenhamos, hoje, depois que a gente vê a trilogia do Senhor dos Anéis, conseguimos imaginar algum outro ator fazendo os papéis? Não. Nenhum deles. É impossível a gente imaginar outro ator fazendo os papéis, ou seja, Quem cada Blanchett é com o o Galadriel perfeito. perfeito. Eu acho que talvez o único que a gente tem Aragorn. é um personagem com 2 atores, é no caso o Bilbo, né? Que tanto o Iron Home como a versão velha dele nos Seus Anéis, como o Martin Freeman no Hobbit, são muito bons, estão perfeitos ali nos papéis. São Esse dois papel atores foi bem que- cobiçado. O cara que fez aquele ator que fez Shia, não sei. Shia LaBeouf. Shia LaBeouf, ele foi cotado para ser.